Revelação emocionante. Meu filho descobre algo surpreendente sobre sua nora em pleno voo. O avião decolou de São Paulo e Jorge, um mecânico de 45 anos, olhava pela janela enquanto as nuvens se desenhavam como uma tela em branco, prontas para receber as cores de suas emoções. Ao seu lado, Lucas, seu filho de 22 anos, estava mergulhado em pensamentos e preocupações. A iminente união com Ana, a noiva cheia de vida, deveria ser motivo de alegria, mas Jorge sentia um peso no peito. Sentia que estava prestes a perder o filho, que agora parecia uma estranha, mais distante a cada dia. Enquanto observava Lucas, Jorge lembrava-se de suas lutas diárias, de como sempre batalhou para que o filho tivesse uma vida melhor. A vida de mecânico não era fácil, mas ele se orgulhava de ver Lucas florescer, crescer e se apaixonar. Contudo, com o passar do tempo, Jorge começou a alimentar uma apreensão aterrorizante. Será que Ana realmente amava Lucas? E se a rica família dela olhasse para eles com desprezo? As vozes de sua juventude, marcadas por preconceito e desigualdade social, ecoavam na mente. Ele não podia deixar a insegurança roubar a felicidade do filho. A tensão era palpável e em um momento de coragem, Jorge decidiu confrontar Lucas. Mas assim que tentou falar sobre Ana, percebeu que, na verdade, seus medos se refletiam nas inseguranças do filho. Lucas não parecia confortável com as impressões do pai. O silêncio entre eles se tornou um abismo, assim como a turbulência que começou a sacudir o avião, fazendo o coração de Jorge acelerar em meio ao barulho. Então, um comissário de bordo deixou cair uma pasta que escorregou sob o assento de Jorge. Curioso, ele a apanhou, sem saber o que aquela pasta revelaria. Ao abri-la, uma série de documentos antigos e fotos chamaram sua atenção. Ao olhar as imagens, a adrenalina subiu de forma abrupta. Os pais de Ana eram pessoas que tinham ajudado sua própria mãe em uma fase extremamente difícil, quando as contas acumulavam e o desespero se instalava. Jorge sentiu uma onda de emoções invadindo seu peito, seu mundo parecia ter girado. Como pôde criar preconceito sobre alguém que no passado havia estendido a mão à sua família? Lucas, disse Jorge com a voz trêmula, preciso te contar uma coisa. O filho o encarou, os olhares se cruzaram, e a confusão no rosto de Lucas era clara como o céu lá fora. Entre a turbulência e o som ensurdecedor, Jorge compartilhou o que descobriu. Mas as palavras saíam descontroladas, cada frase era uma tentativa desesperada de reconectar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No entanto, a turbulência no interior do avião e no coração de Jorge não diminuía. Ele olhou nos olhos de Lucas, percebendo que a fragilidade daquela situação fazia tudo parecer mais intenso. O medo, a insegurança e o amor se entrelaçavam, e a vida mudava a cada instante. Jorge precisou se perguntar, e se aceitar Ana de verdade fosse o primeiro passo para libertar Lucas e a si mesmo das amarras de suas inseguranças? A resposta flutuava nas nuvens, parecendo cada vez mais próxima, mas ainda um mistério a ser desvendado. O olhar de Lucas, confuso e ansioso, era a única coisa que Jorge conseguia ver. A turbulência externa parecia dançar em sincronia com o turbilhonar de sentimentos dentro dele. O pai sentiu a necessidade de explicar, de abrir seu coração. Os pais de Ana. Eles ajudaram a sua avó quando ela mais precisou, disse Jorge, cada palavra saindo entrecortada por uma mistura de alívio e vergonha. As fotos. Estão aqui, Lucas. Eu não sabia. Eu só ficava preso nos meus medos e preconceitos. Lucas passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Jorge conhecia bem. Ele respirou fundo, tentando processar a revelação. Você está dizendo que Ana é parte da nossa história? O choque na voz do filho era evidente, e Jorge pediu a si mesmo que não deixasse as lágrimas caírem. Sim, é isso mesmo. Nunca imaginei que estivéssemos tão entrelaçados, respondeu Jorge, tentando ser firme. Havia uma espécie de esperança no ar, um fio que talvez pudesse conectar novamente pai e filho. O tempo parecia congelar, enquanto a turbulência lá fora se intensificava. Jorge e Lucas estavam agora em uma montanha-russa emocional, cada um segurando a barra enquanto a vida girava ao seu redor. Jorge sabia que não poderia forçar Lucas a aceitar isso imediatamente,
mas tinha certeza de que era um passo a passo que eles precisavam dar juntos. Ao pensar em Ana, uma outra onda de perguntas inundou a mente de Jorge. O que acontecerá se Lucas começar a ver Ana como mais do que uma noiva? E se ele visse nela uma ponte para a história da sua família, ao invés de um peso que o afastava do pai? Todas essas questões ecoavam, criando um eco dentro de sua mente. Se eles nos ajudaram, isso significa que talvez Ana não seja como eu pensei. Lucas murmurou, mais para si mesmo do que para Jorge. A dúvida ainda pairava, mas algo na forma como ele falava se transformou, como se o peso estivesse começando a ser suavizado. Exato. Isso pode ser uma oportunidade, uma nova chance, uma forma de ver tudo com novos olhos, Jorge disse, sentindo uma leve esperança surgindo para substituir a tensão. O medo só nos seguiu até aqui, mas pode ser que agora possamos enxergar o amor que está ao nosso redor. Lucas fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo tudo. Jorge desejou poder ver o que se passava em sua mente, mas estava claro que o caminho para a aceitação não seria fácil. Por um segundo, o plano de fundo do avião parecia acalmar-se. O sol começava a se pôr no horizonte, banhando tudo com uma luz dourada que parecia promissora. Jorge desejou que, assim como ele, Lucas pudesse vislumbrar um futuro cheio de possibilidades. No fundo, eu só quero o melhor para você, Lucas. Ana, ela pode ser uma parte importante da sua vida, Jorge acrescentou, percebendo que estava finalmente deixando de lado a armadura que usava para se proteger. O filho o olhou com uma intensidade que Jorge não via há tempos. E se eu fizer isso e não for o que eu esperava? A vulnerabilidade na pergunta de Lucas o fez parar. O medo sempre existiria, mas havia algo mais ali, o desejo de arriscar. E enquanto o avião atravessava as nuvens, ali no espaço de incerteza, Jorge fez uma escolha silenciosa. Ele estava pronto para navegar por aquele território desconhecido com Lucas, não importando a tempestade que pudesse surgir. Mas, justo naquele momento de conexão intensa, o sistema de mensagens do avião anunciou uma emergência médica. O coração de Jorge disparou de novo. O que isso significava? A tensão retornou, e Jorge trocou um olhar preocupado com Lucas, enquanto a realidade pareceu gritar contra a esperança que começava a brotar. O que aconteceria a seguir? A tensão no ar parecia palpável, como um fio prestes a se romper. Jorge e Lucas trocaram um olhar de desespero, ambos tentando entender o que significava aquele anúncio. O coração de Jorge batia acelerado, um tambor ensurdecedor que abafava todos os seus outros pensamentos. O que poderia estar acontecendo durante seu voo? Pai, o que a gente faz agora? Lucas perguntou, sua voz trêmula. Jorge sentiu um nó se formar em sua garganta. Não havia como desviar do desafio que estava diante deles. Momentos como aquele podiam mudar tudo, poderiam desenterrar medos antigos ou, quem sabe, abrir novas possibilidades. Um comissário de bordo passou apressado, sem negar a urgência em seu semblante. Jorge sentiu uma onda de impotência. O que exatamente estava em jogo? Ele queria confortar seu filho, mas a incerteza pairava como uma sombra, aterrorizante e densa. Vamos ficar calmos, Jorge disse, tentando transmitir segurança. As coisas vão se resolver. Lucas assentiu, mas a preocupação ainda dançava em seus olhos. O avião passou por uma leve turbulência e Jorge segurou o braço do filho, um gesto que mexeu tensão e apoio. A cabine estava tensa, murmúrios se espalhando como uma corrente elétrica entre os passageiros. Jorge podia sentir o olhar curioso e preocupado deles em sua direção. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto a lista de cenários mais pessimistas se formava em sua mente. E se alguém estivesse gravemente doente? E se fosse uma emergência real que exigisse um desvio ou, pior, um pouso de emergência? Os minutos se arrastaram com lentidão torturante. Então, de repente, o piloto fez uma declaração, uma voz firme que ressoou pelo sistema de alto-falantes. Estamos lidando com uma situação médica a bordo e solicitamos a presença de um médico. Assim que tivermos mais informações, informaremos a todos. Aquelas palavras não deram qualquer alívio a Jorge. Em vez disso, causaram um retorno de angústia. E se, nesse caos, a verdade sobre a família deles fosse revelada de maneiras que não poderiam controlar? Ele já se preocupava com as interações futuras de Lucas com Ana, e agora havia essa nova camada de incerteza. Lucas, no entanto, parecia mais ligado à situação. Você acha que é alguém que conhece? A dúvida em sua voz era quase palpável. Jorge respirou fundo. Não era a hora de alimentar mais preocupações. Não sei, filho. Mas precisamos estar prontos para qualquer coisa, disse Jorge, tentando manter um tom de força. Assim que mencionou prontos, uma nova ideia surgiu em sua mente.
E se, independente do que aconteça aqui, você e Ana encontrarem um caminho para construir essa nova história juntos? Lucas o encarou com um misto de surpresa e uma chama de esperança. O pai queria que o filho visse isso como uma oportunidade de abraçar a vida, mesmo diante do medo. O tempo parecia não passar, mas finalmente o médico apareceu, seu uniforme azul claro destacado contra a faina da cabine. Ele se movia rápido, orientando a equipe do avião enquanto conversava com a pessoa em necessidade. Jorge e Lucas trocavam olhares nervosos, ambos perguntando-se quem era o necessário e o que poderia significar. À medida que os minutos se arrastavam, Jorge percebeu que não poderiam adiar mais a conversa que estava começando a tomar forma entre eles. Depois que tudo isso se acalmar, ele começou, olhando nos olhos do filho: precisamos falar sobre Ana e o que isso significa para nós. Lucas suspirou, seu olhar intenso refletindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Sim, pai. Quando tudo isso acabar, eu quero entender tudo. A tensão ainda pairava no ar, mas havia um sopro de oportunidade ali. Se fosse possível unir as histórias deles, talvez houvesse uma chance de cura em meio ao caos. Mas, antes que pudessem se aprofundar, uma nova interrupção. O médico dirigiu-se ao piloto, as palavras que trocavam silenciosas, mas claramente importantes. O que estaria acontecendo? O que mais estava por vir? Jorge sentiu que algo grande estava prestes a mudar. Estavam prontos para descobrir, mas o que mais o aguardava naquela altura do céu? A cabine do avião estava em um estado nervoso. Jorge observava a movimentação ao seu redor, tentando decifrar a expressão no rosto do médico. Era uma mistura de urgência e concentração, e isso só aumentava o aperto no peito de Jorge. Os murmúrios dos passageiros criavam uma sinfonia de incertezas, cada um fabricando suas próprias histórias sobre o que poderia estar acontecendo. Pai, se for mesmo alguém que a gente conhece. A voz de Lucas era quase um sussurro, trêmula. Jorge assentiu, mas a preocupação que se espalhava não permitia que as palavras saíssem. Cada silêncio entre eles parecia ser carregado de uma carga emocional, como se fossem os dois protagonistas de um drama que não conseguiam controlar. Finalmente, o médico se afastou da cabine e caminhou em direção à sala de descanso. Ele olhou rapidamente para o piloto, que imediatamente fez uma chamada pelo rádio. Jorge sentiu um arrepio. O que estaria acontecendo? Uma onda de medo o envolveu, e ele não pôde deixar de pensar que a vida de alguém estava em jogo. Lucas percebeu a mudança no semblante do pai e segurou sua mão. A conexão entre eles foi um pequeno consolo diante do abismo de incertezas. Pai, você acha que, se for alguém que a gente conhece, o que acontece depois? O garoto estava tentando entender o que tudo aquilo significava, sem saber que a pergunta era ainda mais complexa do que imaginava. As palavras de Jorge que ecoavam em sua cabeça estavam cada vez mais perto de se tornarem uma conversa difícil e necessária sobre Ana. Ele se perguntou se aquela tragédia, se um acidente mesmo, iria estragar não apenas o voo de todos ali, mas a possibilidade de um futuro que ele e Lucas estavam tentando reconstruir após os desdobramentos da revelação da existência de Ana. Lucas olhou pela janela, tentando ignorar o que estava se desenrolando dentro da cabine. As nuvens pesadas refletindo sua própria ansiedade. Mais uma vez, Jorge segurou o braço do filho. Lembre-se do que conversamos. A gente precisa estar juntos, não importa o que aconteça. Ele percebeu que essa situação poderia não ser apenas uma questão de emergência médica, mas também de como os laços familiares seriam testados ali mesmo. Entre as nuvens. Um novo anúncio ecoou pela cabine, mais tenso do que o anterior. Agradecemos a presença do médico. Temos que fazer uma alteração na rota do voo para atender a emergência. O coração de Jorge disparou mais uma vez. Eles iriam desviar. Isso não só significava que alguém estava realmente em perigo, mas poderia também criar um prolongamento em sua jornada e, quem sabe, um novo prazo para desvendarem o que estava nas sombras de suas vidas. Estamos a caminho de um próximo aeroporto, o piloto continuou, sua voz firme. Pedimos que todos se mantenham em seus assentos. Era como se a atmosfera estivesse carregada de perguntas não respondidas. Jorge olhou para Lucas, sentindo o líquido quente nos olhos. Depois de tudo, vamos conversar sobre a Ana. Sobre tudo. E ao falar o nome dela, Jorge percebeu a verdade do que desejava declarar. Poderia ser um momento decisivo, dependendo de como a situação se desenrolasse. Mas antes que pudessem absorver aquilo, o médico reapareceu, agora acompanhado por uma enfermeira. Ele parecia mais tenso e sua expressão não deixava dúvida. O que quer que estivesse acontecendo, a situação estava se agravando. Precisamos de mais ajuda, ele gritou, enquanto passava rapidamente à frente de Jorge e Lucas.
O coração de Jorge ficou em um nó. Pai, o que está acontecendo? A voz de Lucas tremia novamente, e esta era a pergunta que ambos precisavam responder. O medo se intensificava, mas também surgia a pergunta inquietante: quem realmente era essa pessoa que poderia mudar completamente a narrativa deles? Jorge sentiu que o destino daquelas duas vidas estava prestes a se entrelaçar de uma forma que eles nunca poderiam imaginar. E enquanto isso se desenrolava à altura de milhares de pés, um pensamento se fixou em sua mente: a verdade sempre vem à tona, não importa a altura. O que os aguardava na aterrissagem? Essa pergunta ecoou em sua mente como um chamado para a inevitabilidade do que estava por vir. Ele precisava se preparar para a revelação que mudaria tudo. O avião continuava cortando as nuvens, mas para Jorge e Lucas, o tempo parecia ter parado. O coração de Jorge pulsava em um ritmo frenético, cada batida amplificada pelo clima de incerteza que pairava no ar. Ele olhava para o filho, agora em silêncio absoluto, as mãos entrelaçadas, como se assim fossem encontrar algum tipo de segurança. Com o anúncio da mudança de rota, surgiram novos murmúrios entre os passageiros. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Caso a situação não se normalizasse logo, as especulações aumentariam. O que poderia estar acontecendo lá atrás? Jorge fechou os olhos por um instante, tentando afastar os pensamentos sombrios que sabiam fazer um festim em sua mente. Ele se lembrou de sua vida como um todo, das decepções que haviam se acumulado, especialmente relacionadas a Ana. A primeira coisa que ela fez quando chegou à nossa vida foi bagunçar tudo, ele pensou. Mas, sem se dar conta, a lembrança de Ana não era mais apenas dolorosa, também era uma lembrança de como ela trouxe um novo significado à vida de Lucas. Mesmo com os problemas, ela havia oferecido a seu filho a oportunidade de sonhar novamente. Pai, a voz de Lucas interrompeu seus devaneios. Jorge abriu os olhos e viu que o garoto estudava seu rosto com intensidade, tentando descobrir o que se passava em sua mente. O que você está pensando? Sobre a gente, sobre o que aconteceu? Jorge hesitou, a ansiedade se misturando à culpa. Era um momento delicado. Ele respirou fundo, sabendo que era a hora de falar. Sobre a Ana. A gente precisa ter essa conversa, Lu. Lucas sorriu levemente, mas havia uma tristeza em seu olhar, uma compreensão que implicava a gravidade da situação. Eu sei, pai. Mas e se essa emergência for sobre ela? As palavras do filho fizeram Jorge sentir um nó na garganta. O que aconteceria se Ana estivesse de alguma forma relacionada àquele incidente? O que fariam se o destino estivesse prestes a colocá-los frente a frente com uma verdade ainda mais complicada? Se for ela, então vamos ter que ser fortes, juntos. Não importa o que acontecer, Jorge respondeu, ajustando-se em seu assento. O som da cabine havia se acalmado, mas uma expectativa insuportável se instalava entre eles. A enfermeira que acompanhava o médico voltou a passar, e Jorge sentiu sua atenção se voltar para a porta da cabine. Ao abrir, ela trouxe consigo uma lufada de ar fresco, como se a vida e a esperança pudessem se infiltrar, mesmo que momentaneamente, naquela sala sufocante. Mas a expressão dela não era de alívio, estava mais preocupada, e isso fez o coração de Jorge afundar ainda mais. Então, o piloto fez outro anúncio, sua voz ecoando pela cabine. Estamos sobrevoando a cidade onde faremos a aterrissagem. Pedimos que todos permaneçam em seus assentos e mantenham os cintos afivelados. A urgência nas palavras dele não passou despercebida, e Jorge se sentiu paralisado. Curiosos, muitos passageiros se inclinavam para a frente, tentando ouvir mais. O tempo estava se esgotando, e o clima pesado parecia prenunciar algo absolutamente imprevisível. Pai, estou com medo, Lucas declarou, a sinceridade de sua voz quebrando a tensão quase insuportável. Jorge olhou fixamente nos olhos do filho. Eu também estou, filho. Mas precisamos lembrar que estamos juntos. Vamos superar isso. Por um instante, eles se uniram em um abraço apertado, um pequeno ato de amor em meio ao caos. Mas a verdade que os aguardava, a certeza de que precisariam enfrentar o que quer que fosse, não só como passageiros daquele voo, mas como homens em busca de respostas, pairava no ar ao aterrissarem. Jorge seguiu em frente, mas o peso de uma revelação imperturbável pairava sobre seus ombros. Ao deixar o avião, ele soube que o que estava por vir mudaria tudo. Ninguém poderia prever a reviravolta que estava prestes a acontecer, mas Jorge tinha a sensação de que esta não seria uma revelação qualquer. Quem é essa pessoa que mudou nossas vidas sem aviso? As palavras ecoavam em sua mente, como um chamado para o que estava à frente. Jorge e Lucas saíram do avião e a tensão ainda pesava como uma nuvem sombrinha sobre eles.
Com o coração acelerado, Jorge observou os passageiros, uns ansiosos, outros incrédulos diante da situação. Mal sabiam eles que suas vidas poderiam tomar um rumo inesperado a qualquer instante. O que pensavam ser uma simples viagem havia se transformado em um pesadelo. Enquanto caminhavam pelo corredor do aeroporto, o olhar de Lucas vagava pela multidão. Jorge percebeu que seu filho se sentia deslocado, como se buscasse uma âncora em meio aos rostos estranhos que passavam correndo. Ele inclinou-se e disse suavemente: "Vamos encontrar um lugar onde possamos conversar melhor, tá bom?" Lucas balançou a cabeça, e os dois dirigiram-se para uma área mais tranquila, longe das agitações do saguão. Sentaram-se em um banco, e foi então que Jorge, contemplando o rosto de seu filho, notou um misto de insegurança e determinação que habitava ali. "Pai, você sente que algo não está certo?" Lucas perguntou, a voz firme, mas os olhos tremendo. "Eu não consigo tirar essa sensação de que estamos prestes a descobrir algo que pode mudar tudo." Jorge respirou fundo. Ele pensou em como a vida poderia ser cruel às vezes e como as surpresas nem sempre eram boas. "Eu também sinto isso, Lu. Mas precisamos estar prontos, qualquer que seja essa verdade. Eu quero que você saiba que não importa o que aconteça, somos uma equipe." Ao lado deles, um grupo de pessoas conversava animadamente sobre o que poderia ter acontecido. Jorge e Lucas se entreolharam, a ansiedade crescendo entre eles como um peso invisível. Jorge desejou poder proteger Lucas de qualquer dor, mas sabia que a realidade era mais complicada. Os minutos pareciam passar como horas. Finalmente, enquanto estavam imersos em pensamentos, um funcionário do aeroporto se aproximou. Com um olhar grave, ele disse: "Poderiam me acompanhar, por favor? Há alguém que gostaria de falar com vocês." O coração de Jorge disparou. Ele trocou um olhar profundo com Lucas, que respondeu com um aceno tímido de cabeça. Eles se levantaram e seguiram o funcionário, cada passo aumentando a sensação de urgência e apreensão. Ao chegar em uma sala de espera, uma mulher estava à sua espera. Assim que Jorge a viu, reconheceu a expressão preocupada em seu rosto. Era a enfermeira que havia estado com ela no voo. "Precisamos falar sobre a situação que ocorreu", começou a enfermeira, mas a voz dela parecia distante, como se estivesse ecoando em uma caverna. "Ela estava lá", Jorge murmurou, e Lucas o encarou, uma mistura de curiosidade e temor nos olhos. "Sobre quem?" Lucas perguntou, sua voz tão baixa que quase não estava lá. A enfermeira hesitou um momento, coletando coragem, antes de continuar. "Sobre a Ana. Aconteceu algo que pode impactar a vida de vocês." A revelação pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Jorge olhou fixamente, suas emoções fluindo por dentro como um rio furioso. Ele já estava preparado para ouvir tudo, mas nada poderia prepará-lo para a verdade que o esperava. "Você precisa saber que existe uma conexão mais profunda do que vocês imaginam, algo que vai muito além do que aconteceu entre vocês e Ana." A voz da enfermeira se entrecortou, e Jorge sentiu que a terra sob seus pés estremecia. Era o momento de enfrentar o que quer que estivesse por vir, mas o que poderia ser tão profundo e transformador? Mas o que é? A urgência na voz de Lucas era palpável enquanto ele se movia para mais perto. Jorge sabia que aquele instante mudaria tudo. A enfermeira respirou fundo, uma sombra cruzando seu rosto, e com isso a esperança e o medo se misturaram em uma dança insana. "Ela não há como escapar disso. O que vou contar pode mudar a linhagem da nossa família para sempre." O coração de Jorge disparou. Ele estava pronto para enfrentar a verdade, mas o que estava prestes a descobrir os levaria a um caminho que jamais imaginara. Em meio à incerteza, as palavras da enfermeira ecoavam como um chamado. Ele e Lucas estavam prestes a adentrar um território completamente desconhecido. O silêncio na sala era opressivo, como se o ar tivesse se tornado denso e pesado. Jorge olhou para Lucas, que parecia estar segurando a respiração, como se cada palavra que a enfermeira dissesse pudesse desmoronar tudo ao seu redor. "Vocês não têm ideia do que Ana realmente representa para a história de vocês", a enfermeira começou, hesitando ao selecionar as palavras. "Ela não é apenas uma garota que vocês conheceram durante a viagem." Jorge percebeu que a enfermeira estava tentando conectá-los a um universo maior, algo que transcendia a vida cotidiana. Ele sentiu um arrepio, e a tensão em seus ombros aumentou. "O que você quer dizer com isso?" A voz de Jorge saiu rouca, quase um sussurro. Lucas se aproximou ainda mais, os olhos fixos na enfermeira, buscando respostas. "Ana é bem, ela é parte de uma linhagem que, segundo registros, se entrelaça com a história da sua família. Há gerações, na verdade." Suas palavras flutuavam como folhas ao vento, pouco a pouco formando um quadro imaginável que Jorge estava lutando para compreender. "Isso é possível?"
Lucas questionou, sua voz cheia de confusão e esperança. Como você pode ter certeza disso? A enfermeira piscou, tentando se firmar. Eu não esperava encontrar vínculos assim durante o meu trabalho no aeroporto, mas encontrei indícios que não podem ser ignorados. Ana é descendente de uma antiga linha familiar que pode ter ligação com seu passado, Jorge. Temas que estavam enterrados e esquecidos podem estar se revelando agora. As palavras soavam como um eco distante, mas Jorge não deixou que elas o escapassem. Ele pensou em sua própria história familiar, as lendas que sua avó contava sobre antepassados extraordinários, os segredos murmurados em reuniões familiares. E o que significa isso para nós? Jorge interrogou, sem saber como lidar com a carga emocional que se aproximava. Significa que a vida de vocês necessariamente agora se entrelaça à dela, respondeu a enfermeira com um olhar de pesar. Isso pode criar oportunidades ou trazer questões que ninguém imaginou. Lucas estava inquieto. Por que não me contaram isso antes? O que mais está escondido? Precisamos saber. A enfermeira assentiu, seus olhos mostrando uma empatia genuína. Sei que é difícil, mas precisa entender que nem tudo é claro. Existem implicações que podem ser complexas. O que será que vocês realmente conhecem sobre a Ana? Jorge sentiu um nó na garganta. Ele olhou para Lucas, que agora parecia confuso entre a curiosidade e o medo. Lu, não podemos entrar em pânico. Precisamos descobrir mais, entender a verdade. Precisamos falar com a Ana. Sim, precisamos encontrá-la. Lucas insistiu, determinado, enquanto seus olhos cintilavam com novos ânimos. Levando a mão ao queixo, Jorge refletiu. A ideia de enfrentar a verdade o assustava, mas não mais do que a possibilidade de perder a conexão que havia construído com Ana. E mesmo que essa revelação pudesse jogar tudo a perder, havia uma pequena centelha de esperança no fundo de seu ser, um desejo de descobrir o que poderia unir sua família de uma forma que nunca imaginou. A enfermeira parecia hesitar novamente, o que Jorge percebeu como um sinal de que havia mais coisas não ditas. O olhar dela parecia transmitir uma mensagem clara: cuidado com o que você vai descobrir. Então, antes que pudesse articular qualquer palavra, um novo sentimento de urgência tomou conta dele. Como se um relógio estivesse contando segundos até que tudo mudasse para sempre. Então, o que fazemos agora? Jorge indagou, preparando-se para o desconhecido. Precisamos descobrir onde Ana está. Ela pode já saber mais do que imagina, e talvez esteja esperando por vocês, a enfermeira respondeu, tornando-se mais enérgica. Os olhos de Jorge e Lucas se encontraram, e um entendimento silencioso passou entre eles. Era a hora de desvendar esse mistério, e cada passo rumo a Ana poderia ser o início ou fim de tudo. Jorge respirou fundo e se levantou, determinado. Vamos, precisamos encontrá-la, antes que tudo isso desapareça. Mas enquanto se moviam em direção à saída, uma sombra passou por sua mente. Sentiu que estava se aproximando de uma verdade que, se revelada, poderia desmoronar todos os seus conceitos sobre família e amor. O que mais eles estavam prestes a descobrir? Jorge e Lucas saíram apressados da sala, o coração disparado e a mente borbulhando de perguntas. A enfermeira lhes havia dado pistas, mas tudo ainda parecia nebuloso, como um mistério sem solução. O corredor do hospital parecia agora um labirinto, cada passo carregado de expectativa e incerteza. Agora, onde ela pode estar? Jorge murmurou, parando por um momento. Ele se lembrava da última vez que esteve com Ana, da alegria nos olhos dela enquanto compartilhavam histórias sobre seus sonhos. Mas e se tudo o que eles acreditavam ser real não passasse de uma ilusão? Vamos para o aeroporto. É onde tudo começou, sugeriu Lucas, sem hesitar. A urgência em sua voz o fez parecer mais maduro, como se tudo aquilo precisasse acontecer. Certo, respondeu Jorge, tomando a frente e guiando-os em direção à saída. Enquanto caminhavam, ele tentava criar uma imagem clara do que havia acontecido nos últimos dias. Como ele não havia percebido antes os sinais? O que realmente tinha dentro do coração de Ana? A viagem ao aeroporto foi marcada por um silêncio pesado. Jorge olhava pela janela, vendo a cidade passando em alta velocidade. As pessoas na rua pareciam normais, vivendo suas vidas, enquanto ele sentia que estava prestes a atravessar um portal para outra realidade. Quando chegaram, o ambiente estava pulsando, aeronaves decolando, gente correndo, e a expectativa no ar. Jorge se lembrou da primeira vez que encontrou Ana, como ela iluminou sua vida com aquele sorriso contagiante. Mas agora, algo diferente se formava entre eles, uma sombra de dúvidas pairando. Vamos procurar na sala de espera, Lucas propôs, já tomando a dianteira.
Jorge o seguiu, seu próprio coração pesando com o que ainda precisava ser revelado. Dentro da sala de espera, o cheiro de café fresco permeava o ar. Os bancos estavam cheios de pessoas, mas a visão de Ana não estava em lugar algum. Jorge se pôs a olhar cada rosto, esperando, torcendo para ver aquele olhar familiar. Desculpe, você se importa de me ajudar? Jorge se virou para um atendente da companhia aérea. Você pode me dizer se a Ana, a garota que estava aqui há pouco, já embarcou? O atendente, com um sorriso amável, olhou para o computador. Desculpe, mas não posso dar informações pessoais, respondeu, antes de Jorge sentir uma onda de frustração subindo. Lucas, percebendo o desânimo do amigo, tentou animá-lo. Vamos procurar em outros setores. Ela deve estar por aqui. Jorge assentiu, embora sua mente estivesse cheia de questionamentos. O que Ana sabia? O que mais a enfermeira não tinha contado? Essas perguntas o seguiam como sombras. A cada corredor percorriam, a tensão aumentava. Finalmente Jorge avistou uma garota sentada sozinha, com a cabeça baixa. Era difícil distinguir se era Ana, mas apresentava um perfil familiar. Quando se aproximaram, seu coração acelerou. Ana? Ele chamou com uma mistura de esperança e apreensão, cada sílaba saltando de sua boca. A cabeça dela se levantou lentamente e, ao olhar para Jorge e Lucas, seus olhos refletiam um misto de surpresa e reconhecimento. Vocês vieram me procurar. A voz dela era suave, mas carregava um peso inesperado. Havia algo em seu semblante que fez Jorge sentir que suas suposições estavam prestes a se concretizar. Precisamos conversar. É sobre o que a enfermeira disse. Jorge falou, sentindo tremor na voz. O ar ao redor parecia ficar ainda mais denso. Ana respirou fundo, seus olhos se tornando quase vacilantes. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas tem coisas que eu preciso contar. Jorge sentiu uma onda de ansiedade misturada à expectativa. A verdade que sempre esteve ali, escondida, estava prestes a ser revelada. O que Ana iria contar poderia mudar tudo, e no fundo, ele sabia que já não havia como voltar atrás. Mas antes, Ana hesitou, como se procurasse as palavras certas. Vocês precisam estar prontos para o que estão prestes a ouvir. Nesse momento, Jorge sentiu que o mundo ao redor poderia desmoronar, deixando sua vida como um quebra-cabeça cujas peças haviam se perdido. Ele só podia pensar em uma coisa: até onde ele estaria disposto a ir para entender a verdade? Ana hesitou mais uma vez, sua expressão se contorcendo entre a determinação e o medo. O silêncio passou a ser denso, como se o ar ao redor se tornasse mais pesado. Jorge e Lucas a observavam, tentando decifrar as emoções que transbordavam daquele rosto que conheciam tão bem. Estou grávida. As palavras dela foram como uma bomba, explodindo em seus corações e fazendo Jorge sentir o chão se abrir sob seus pés. Grávida? Mas como isso é possível? Vocês não estavam juntos há tanto tempo? Lucas perguntou, claramente chocado, enquanto o estômago de Jorge se revirava. A ideia de um filho, um pequeno ser humano surgindo de um amor que estava emaranhado com incertezas, parecia um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Ana balançou a cabeça, a expressão dela tornava-se mais séria. Eu sei que pode ser difícil de entender, mas essa gravidez é diferente. Existem coisas que ainda não contei. E eu precisava resolver tudo isso antes de você saber. Antes de eu saber, Ana, você pelo menos poderia ter me contado. Eu pensei que nós éramos um time. Jorge murmura, sua voz embargada. O sangue corria rápido nas veias, e seu coração pesava como uma pedra. Era confuso se a raiva era por não ter sido incluído nessa jornada, ou pela própria realidade que mudava a cada segundo. Eu não sabia como reagir. A enfermeira comentou que precisava ter certeza se você estava pronto para a verdade. E eu não tinha certeza nem de mim mesma, Ana respondeu, os olhos cheios de lágrimas, refletindo toda a fragilidade daquela situação. Lucas, em pé ao lado de Jorge, sentiu a tensão no ar. Ele sabia que era preciso agir. Olha, Ana, precisamos entender como podemos ajudar. Essa gravidez, isso é uma grande responsabilidade. Não podemos deixar você sozinha. Ana buscou as palavras certas, enquanto Jorge sentia que a sala de espera tornava-se um palco de emoções desenfreadas, onde cada olhar e cada silêncio gritavam gritos de desespero e confusão. A verdade é que eu não só estou grávida, como eu não tenho certeza de quem é o pai, disse Ana, e com isso a sala parecia esfriar. As palavras dela cortaram o ar como uma faca afiada. Jorge sentiu um turbilhão de emoções. Ele não sabia o que sentir. Era dor, traição, confusão? A cabeça girava com a ideia de que não existia apenas uma verdade que afetava seu relacionamento, mas uma nova vida a ser considerada, carregando consigo segredos e incertezas. Então o que você quer que façamos, Ana?
Jorge perguntou a voz mais firme agora, buscando um sentido naquele caos que se instalava. Ele olhou nos olhos dela e viu a luta interior, a busca por um caminho que ainda parecia incerto. Quero que vocês me ajudem a decidir. Eu preciso saber como eu posso seguir em frente. Eu tenho medo, não sei se estou pronta para ser mãe, Ana confessou, o desespero se misturando à fragilidade de suas palavras. O silêncio voltou pesado, enquanto Jorge tentava absorver tudo. O que faria? Ele amava Ana, mas a ideia de um passado escondido agora tornava as coisas mais complicadas. Era uma nova dinâmica que mudaria tudo se ele decidisse ficar ao lado dela. A sala de espera, que antes parecia um lugar de recomeços, agora era apenas um espaço que espelhava a complexidade da vida. Jorge olhou para Lucas, os dois sem palavras, mas ambos compreendendo que precisavam encontrar uma saída daquele labirinto emocional. Olha, vamos conversar melhor sobre isso. Precisamos de um lugar calmo, Lucas disse, quebrando o silêncio, puxando Jorge pela mão. Ana os observou, sua expressão entre esperança e desespero, enquanto Jorge se perguntava se estava pronto para suportar a verdade que agora não apenas incluía o amor, mas também um futuro incerto. Ao deixarem a sala, Jorge olhou para Ana, um misto de responsabilidades e sentimentos conflitantes dentro dele. Ela precisava de apoio, mas a dúvida também o consumia. O destino de todos poderia mudar em um único movimento, mas qual caminho deveria escolher? Quando você souber de que pai está falando, será fácil decidir, Jorge pensou enquanto saíam prontos para enfrentar um novo capítulo. A vida, afinal, nunca seguia um script, e a revelação tinha apenas começado. Ana olhou nos olhos de Jorge e Lucas, a sinceridade refletindo a tempestade de emoções em seu coração. Vocês precisam entender que isto não é o fim. Pode ser o começo de algo novo, mas precisam ser honestos um com o outro e com vocês mesmos. Jorge sentiu o peso da responsabilidade nas palavras dela. Era um momento de verdade pura, crua e intensa. Ele respirou fundo, tentando organizar pensamentos e sentimentos tumultuados. Ana, nós queremos ajudar você. E precisamos nos entender, para que possamos enfrentar isso juntos, disse Jorge, tentando encontrar uma forma de acalmar a tempestade que se formava. A tensão na sala era palpável. Lucas passou a mão pelos cabelos, inquieto. A gente está aqui, Ana. Vamos ajudar você, não importa quem seja o pai. O que importa é o que a gente fará daqui para frente, ele declarou, a determinação brilhando em seu olhar. Ana sorriu, uma mistura de gratidão e nervosismo. Obrigada de verdade. Eu não esperava que reagissem assim. Eu tenho medo, mas ao mesmo tempo, sinto que ter vocês ao meu lado me dá mais força. As palavras saíam entrecortadas, como se cada uma carregasse um universo de incertezas. Medo é normal, Jorge disse, inclinado a solidificar a conexão que agora parecia mais fundamental do que nunca. Nós também temos medo. Mas isso é parte do que significa ser família. Ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Assim que saíram da sala, decidiram ir para um café próximo, um espaço mais acolhedor onde pudessem falar abertamente. Ao se acomodarem à mesa, o aroma da café fresquinho os envolveu como um abraço reconfortante e familiar. Vamos nos focar no que podemos fazer agora, sugeriu Jorge, tentando transmitir calma. Ana balançou a cabeça, parecendo mais relaxada no ambiente. Eu quero que me digam o que vocês sentem. O que vocês estão pensando sobre tudo isso? Lucas, sempre sincero, foi direto. Eu não sei o que pensar sobre a gravidez, mas sei que quero ajudar. Estou preocupado com você. E quero entender como a gente pode construir isso junto, independente do que acontecer. É isso, Jorge concordou. Nossas vidas mudaram em um instante, mas isso não precisa ser um fardo. Pode ser a oportunidade de nos unirmos mais. Talvez possamos até descobrir mais sobre essa conexão que a enfermeira mencionou. Ana olhou entre eles e a luz de esperança começou a brilhar em seu olhar. Talvez eu não tenha que escolher. Talvez eu não precise saber quem é o pai, que tipo de vínculos isso cria. O que realmente importa é que estou rodeada de pessoas que se importam e que vão me apoiar. Jorge sentiu seu coração aquecer. Essa conversa que começou com tensão e incertezas agora se transformava em uma nova chance. Sim, eu estou aqui para isso. Quero que a gente não apenas descubra tudo, mas que construa algo novo, uma família onde podemos aprender juntos. Lucas olhou para Ana e com um sorriso genuíno disse, vamos conhecer o nosso filho juntos. Não importa as dificuldades, estamos nisso juntos. Conforme os minutos se passavam, a conversa fluiu, tocando em esperanças, preocupações e sonhos.
Em cada risada nervosa e palavra compartilhada, a conexão entre os três se tornava mais forte. Enquanto saíam do café, o sol começava a se pôr, iluminando o céu em um espetáculo de cores vibrantes. Olhe lá! Exclamou Lucas, apontando para o horizonte. É como um novo começo, não é? É isso mesmo, Jorge disse, seu coração cheio de gratidão e esperança. Um novo começo não só para Ana, mas para nós três, juntos. A partir daquele dia, a vida de Jorge, Lucas e Ana se tornaria uma jornada de descobertas, repleta de amor e compreensão. As dificuldades ainda estariam lá, mas agora não estavam sozinhos. Eles caminharam juntos, prontos para enfrentar qualquer desafio que aparecesse. O futuro era incerto, mas carregava em si a promessa de transformação e união. E quando olhavam para o céu, sabiam que cada nova nuvem que passava era como um lembrete de que, mesmo nas tempestades, sempre haveria um arco-íris esperando para ser descoberto. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre o final dessa história poderosa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação na vida familiar. É hora de espalhar amor e esperança.